inscreve aí, parceiro, senão vou comer teu bueiro. Curte aí, mano, senão vou te dar um mamadão. Curte aí, mano, senão vou te dar um mamadão. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do Café com Teu Tigre, o programa matinal onde eu irei lhe acompanhar pelas notícias do dia. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu não ia gravar programa hoje, tá? Eu tenho me convencido que eu tô numa certa crise criativa, o famoso bloqueio criativo. Mas eu acho que isso daí é só frescura de artista, tá bom? Sim, eu me considero um artista. Eu acho que não tem problema que, mesmo você sendo um merda, você se considere um artista, tá bom? Eu realmente não sei o que falar hoje. Eu não tenho nada anotado para hoje. Eu também não queria ver notícias hoje, tá? Deixa eu ver o que é que tem aqui no meu bloco de notas, tá bom? Porque a gente que é comediante, a gente que tenta ser humorista, a gente é meio maluco e a gente fica anotando coisas aleatórias o dia inteiro, tá bom? Então, deixa eu ver qual foi a coisa aleatória que eu anotei hoje. Ligações de banco igual a ligações de máfia, tá? Eu descobri que os bancos, eles ligam pra você pra descobrir se você tá vivo ainda. Então eles ligam e aí você atende e eles simplesmente não falam nada. Eles ficam só respirando no telefone, meio que fazendo um terror psicológico, sabe? Eles ligam, aí você atende, aí você só escuta. E eles desligam, né? Como se fosse uma ameaça de máfia, tá bom? Então, banco e máfia é a mesma coisa, tá? Eles literalmente podem entrar na sua casa e pegar as suas coisas se eles quiserem, entendeu? Dizer, você não pagou os R$200 de limite que a gente deu no seu cartão do nada, enquanto você era desempregado, tá? Eles sabem que você é desempregado, tá? Porque eles têm todos os seus dados, eles sabem quanto entra na sua conta. Então o que é que eles fazem? Eles pegam e dizem R$200, seja R$200 menos pobre nesse momento. E aí você se torna R$200 menos pobre, mas aí você obviamente não vai ter como pagar esses R$200 porque você é desempregado. Mas você precisa desses R$200, porque você vive numa sociedade capitalista. E eles lhe dão esses R$200 e daqui a 3 meses esses R$200 viram R$900 que você tem que pagar de volta para eles, tá? E aí você não paga e eles ficam constantemente ligando para você e fazendo. E aí você fica com medo deles entrarem na sua casa e pegarem tudo que você tem, tá? Só que você não tem nada, então tá tudo bem no fim das contas. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa anotada aqui no meu caderninho. Hoje vai ser só em áudio também, tá? Porque só em áudio é muito melhor, tá? Eu não tenho que me preocupar com a minha aparência na câmera. Eu tenho um problema muito sério com a minha aparência na câmera. Quando eu tô editando os programas, eu fico olhando minuciosamente. Uma coisa que me incomodou profundamente quando eu tava assistindo o último programa foi que eu fico com aquelas, às vezes, eu fico com aquelas babinhas no canto da boca, mas não é aquela babinha nojenta, é só que, por exemplo, no último programa minha boca estava muito seca, porque eu tinha fumado maconha, e quando você está com a boca muito seca, a lateral da sua boca começa a colar um pouco e aí parece que você tá todo babado, que você é aqueles dementes que se babam. Isso é errado falar, né? Mas eu não tô falando demente, tipo assim, a pessoa que é realmente neurodivergente, né? Que é o termo certo. Demente que eu falo é o cara que
Sabe quando você olha pra ele e o cara tá sempre de boca aberta? Eu tenho esse problema, tá? Eu tô sempre meio de boca aberta, mas não porque eu sou demente, talvez por isso também, mas porque eu tenho desvio de septo, tá? Eu descobri recentemente que eu tenho desvio de septo e é muito difícil pra mim respirar pelo nariz. Pode ser desvio de septo ou pode ser só cigarro mesmo, né? Que me dá uma certa dificuldade de respirar pelo nariz. Mas não faz sentido, né? Será que vocês conseguem ouvir o meu pulmão chiando se eu respirar fundo? Deixa eu ver. Eu acho que eu teria que aumentar um pouco a sensibilidade do microfone. Provavelmente tá um barulho de vento no microfone nesse momento, mas é porque tá muito calor. Eu não sei de onde vem esse calor, tá? Mas é isso aí. Vamos abrir notícias. O que é que tá acontecendo no mundo? Eu não vi nenhuma notícia hoje. Eu ia ver o Fantástico ontem para entender melhor sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, porque eles disseram que iam ter várias informações exclusivas, né, que só a Globo consegue. Mas eu esqueci de assistir, tá? Então, caralho, tiro na rua. Isso é tiro. Cara, eu me mudei de um bairro de pobre que tinha uma favela do lado, tá? Pra um bairro de rico, que inclusive bairro de rico é a pior merda que tem, tá? O que mais me incomoda em bairro de rico é que você sente a necessidade de se arrumar pra ir na padaria, tá bom? Porque as pessoas no bairro de rico se vestem como se elas estivessem numa festa, sabe? Elas vão na padaria e elas colocam a melhor roupa que elas têm. Quer dizer, que pra mim parece ser a melhor roupa que elas têm, mas deve ser a pior que elas têm, tá? E aí você, sabe quando você... Eu tenho essa mania, tá? Eu não sei se é uma coisa normal ou se é uma coisa meio de doente, mas toda vez que eu passo por alguém, eu respiro fundo pra sentir o cheiro da pessoa, tá? E no meu bairro antigo, o cheiro geralmente era um cheiro podre que as pessoas tinham. Nesse bairro aqui, eu passo por uma pessoa que claramente tá só desceu pra passear com um cachorro ou só desceu pra comprar pão, sabe? E ela tá sempre com um cheiro de perfume importado, entendeu? Eu não tenho nem perfume, tá? Eu acho que as pessoas que usam perfume, elas são muito inseguras com elas mesmas ou com o banho que elas tomam, tá? Porque quando eu tomo banho e eu coloco uma roupa limpa, obviamente, eu não sinto em nenhum momento a necessidade de colocar um perfume, tá? Porque eu acabei de tomar banho e eu considero que o meu banho é um banho bem tomado, tá? E a roupa tá limpa. Por que você tem a necessidade de colocar um perfume meio que pra deixar você mais cheiroso do que você é naturalmente? Eu acho que é muito mais mérito você não usar perfume e estar cheiroso do que você usar perfume, sabe? Eu acho que você usar perfume é como se você não confiasse o suficiente no banho que você toma e na máquina de lavar ou no tanque ou na forma como você lava sua roupa, tá bom? Então, se você vê uma pessoa numa festa e você chega perto dela e ela tá com um cheiro de perfume importado, saiba que essa pessoa provavelmente não lava os ovos dela direito, tá? Tá aí, é isso aí. Vamos ver o que é que tem aqui. Câmara, eu adoro chamar câmara de câmera. Eu acho que sempre é mais legal. Câmara aprova tirar do teto de gastos despesas de até 5 bilhões com defesa nacional. Eu não entendo porra nenhuma disso aí, tá? Eu não entendo. Cara, desde que eu comecei esse programa, eu não sei se vocês já perceberam, eu sempre pulo notícia sobre política. A não ser que seja, sei lá, Bolsonaro foi preso. Aí é fácil de falar, mas sempre que tem notícia de política, eu pulo como se eu não tivesse paciência. Mas eu só pulo as notícias de política nesse programa porque elas vão escancarar o quanto eu sou burro. Porque eu tenho uma imagem aqui nesse programa, eu crio uma imagem aqui nesse programa
pelo fato de eu ter feito 4 anos de filosofia, de que eu sou relativamente inteligente, tá? Mas uma das coisas que eu menos entendo no mundo é política, tá bom? Eu não sei o que um deputado faz, eu não sei o que um vereador faz, eu não sei o que o prefeito faz, eu não sei o que um governador faz, eu não sei o que um presidente faz, eu não sei o que ninguém faz, tá? Eu realmente não entendo política, tá bom? Se você me perguntar sobre a política da Grécia Antiga, eu vou entender mais do que a política atual, tá? Por isso que eu parei de votar, tá? Eu parei de votar, eu pago a multa do voto lá, porque eu realmente acho que o mundo não precisa do voto de alguém tão burro quanto eu, tá bom? Em relação à política. Eu realmente eu não voto para prefeito, até porque na minha cidade só tem um cara, né? Que inclusive ele deve estar meio famosinho nacionalmente agora, que é o João Campos, né? Que é o prefeito da rede social, o prefeito da dancinha, o prefeito do TikTok, que é o marido da Tabata do Amaral, tá bom? Então só tem esse cara, ele vai ganhar sempre, tá? Todas as vezes que ele quiser se candidatar, ele vai ganhar. As pessoas adoram ele, e as pessoas só adoram ele porque ele coloca Ivete pra tocar no Réveillon e coloca João Gomes pra gravar o DVD dele no Marco Zero, tá bom? O Marco Zero, pra você que não sabe, é o ponto turístico de Recife, tá bom? Todo turista que vem para Recife vai pro Marco Zero, e eu realmente queria um dia entrar na mente de um turista quando ele vai no Marco Zero de Recife para entender o que é que ele acha dessa merda. Porque você chega lá, é basicamente um terreno baldio com uma medalha no meio dizendo: ah, Recife começou aqui. E aí você olha no horizonte e tem uma piroca gigante, tá bom? Caso você não saiba o que eu tô falando, assiste o vídeo do Defante quando ele veio pro Recife. Quando o Defante veio pro Recife, ele foi pro Marco Zero, tá? E ele foi no Museu do Brenan também. Brenan é um eu não sei o que ele é, cara. São 2 irmãos, né? Um é colecionador de arte e o outro é um artista, tá? E o artista Brenan, ele tinha um hiperfoco em pica, tá? O artista Brenan, daqui, ele é basicamente o personagem do Superbad que tem hiperfoco em desenhar piroca, que ele sai desenhando piroca em tudo, só que a diferença é que ele não desenha piroca, ele esculpe piroca, tá? Ele esculpe várias pirocas, e isso é como... E assim, o maior... Pensa na Torre Eiffel e no Cristo Redentor, só que é só uma piroca. É basicamente esse o ponto turístico da minha cidade, tá bom? E aí daí você tira o nível da cidade, né? Uma é uma torre que foi um presente de não sei quem, né? A história da Torre Eiffel é isso, né? Foi um presente de alguém. Deixa eu perguntar pro Gemini aqui. Pera aí. Deixa eu preencher o vazio com uma música. And I think to myself. Eu tô viciado em imitar o Louis Armstrong. Principalmente depois que o Batata elogiou a minha imitação do Louis Armstrong, tá? Vamos ver. O que é que eu ia perguntar? Ah, tá. Ô, meu querido Gemini, que é muito melhor que o ChatGPT, você poderia, por favor, me explicar qual é a história da Torre Eiffel? Ah, que legal! A Torre Eiffel é um símbolo muito conhecido, né? Ela foi construída para a Exposição Universal de 1889, que aconteceu em Paris. A ideia era mostrar a modernidade da França e celebrar o centenário da Revolução Francesa. Quer saber mais sobre quem projetou ela ou algumas curiosidades? Eu quero saber... Eu soube uma vez que a Torre Eiffel foi um presente de alguém. Foi um presente de outra nação para a França. Foi isso mesmo ou foram os franceses que fizeram essa porra? A Torre Eiffel foi projetada e construída pelos franceses para a Exposição Universal de 1889. Ou a Estátua da Liberdade foi um presente, né? Essa sim foi um presente. Ah, essa porra então. Entendi. Tá bom, obrigado. Era isso aí.
Então tá aí, eu confundi a Estátua da Liberdade com a Torre Eiffel, tá? Então pensa, a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel e o Cristo Redentor são meio que os 3 pilares, assim, desse tipo de coisa, né? De grandes construções que são pontos turísticos, tá? Uma é uma torre foda que representa o centenário da maior revolução da história da humanidade, né? E que, para você que não sabe, é uma revolução burguesa, tá? Você aí que usa a Revolução Francesa como um exemplo do povo se juntando contra as governanças, saiba que foi uma revolução burguesa, tá? Tá aí um conhecimento para você. Como se ninguém soubesse disso. E aí tem o Cristo Redentor, que é uma puta imagem do Cristo, que eu não gosto muito, tá? Porque eu acho que a gente é um país laico e aí tem um Cristo gigante que é a parada mais conhecida do Brasil, eu diria, né? Eu acho que quando as pessoas falam, o que você conhece do Brasil, assim? A pessoa fala, o Rio de Janeiro, bundas. Não falam mais de bunda, né? Eu acho que pararam de falar disso. É só... Ficou esse vício de linguagem, né? De que os gringos só pensam em bunda. Eu acho que as bundas brasileiras estão perdendo a qualidade com o tempo. E eu falei isso, mas aqui na página do G1 tem uma professora aqui, ó. Lula sanciona a lei que cria SUS da educação. Entenda como vai funcionar. SUS da educação. Interessante. E eu acabei de falar que as bundas brasileiras estão perdendo a qualidade, mas essa professora aqui que está nessa imagem tem uma bela bunda, tá? Então talvez eu esteja errado. Mas eu tenho a impressão que as bundas brasileiras perderam a qualidade para outras bundas do mundo inteiro aí. Tá bom? Tá bom, vamos ler mais notícia aqui, tá? A Câmara aprova tirar do teto de gastos despesas de até 5 bilhões com defesa social nacional. Defesa nacional. Defesa nacional é tipo defesa contra forças exteriores. A defesa nacional inclui, por exemplo, alienígenas? É uma boa pergunta, que eu não vou recorrer ao Gemini de novo, tá? Tá bom, cara. Deputada do Peru que teve unhas dos pés cortadas por assessora investigada. Que, cara? Que? Cara, ela tá sendo investigada porque um cara cortou a unha dela. Vamos ver isso aqui. Fiquei curioso. Congresso do Peru investiga a deputada que teve unhas dos pés cortadas por assessor no gabinete. Lucinda Vasquez Lucinda é um nome bem brasileiro, né? Foi flagrada deitada em um sofá ao telefone enquanto um funcionário cortava suas unhas. Cena viralizou nas redes sociais. Ué, cara, eles podem ter uma relação muito, muito amigável entre si. Eu já coloquei o pé, assim, em cima do colo da minha namorada enquanto eu lia e ela cortou as unhas do meu pé. Eles podem ter uma amizade muito bonita, já pensaram nisso? Eu sei que nessa imagem parece muito que ela está explorando o cara, mas pode não ser isso, gente, né? Acho que é exagero investigar ela por isso, mas vamos ver se é só por isso. O Congresso investigar falta de ética. Não é falta de ética, cara. Olha, combinado não sai caro, tá bom? Combinado não sai caro. Se ela virou pro cara e falou assim: irmão, tu poderia, enquanto eu tô nessa reunião importante aqui, cortar a unha do pé? Porque se você parar pra pensar, cortar a unha do pé é um negócio que a gente não deveria precisar fazer. Cortar a unha, eu vi inclusive o Petri falando disso recentemente, sobre cortar a unha, mas ele fez uma analogia de merda lá no programa dele. O Petri tá meio merda, tá? Tô brincando. Mas cortar a unha do pé devia ser algo que a gente não tem que fazer. Eu falei alguns programas atrás sobre como a gente é muito parecido com animais, mas eu acho que a gente é pior que os animais, porque os animais não cortam unha do pé, entendeu? A gente, além de cagar,
fuder e comer, que são coisas animalescas, a gente ainda tem que cortar a unha do pé, cara. Que merda. Que merda. Cortar a unha do pé é uma merda, tá bom? Então eu estou aí a favor da Lucinda Vasquez. Tem que colocar o assessor pra cortar a unha do pé mesmo. Assessor serve pra quê, né? Assessor é pra fazer tudo que eu quiser que ele faça, cara. A Comissão de Ética aprovou nesta segunda-feira, dia 3, a abertura de investigação. O caso pode levar à suspensão da parlamentar por até 120 dias, sem salário. Olha, sem salário? Se tu é suspenso, mas tu não é demitido, meio que tu não pode arrumar outro emprego, né? Então ela vai ficar pobre esse tempo todo? Tá bom, cara. É isso aí. Vamos ver mais coisa, tá? Vamos ver o que é que tem mais aqui pra gente falar. Tem aqui o negócio do SUS da educação, que eu só vi a bunda da professora, né? Deveriam proibir professoras de terem bundas muito grandes ou muito bonitas, tá? Eu acho que não é algo muito positivo, porque você coloca adolescentes no auge da puberdade, no auge dos hormônios, no auge do tesão para assistir aula, e aí do nada entra uma professora gostosa na sala. Eu acho que isso é um problema, tá? Deviam proibir. Eu acho que professoras de adolescentes, todas elas deveriam ser... eu queria falar baranga, mas baranga é uma palavra que eu não gosto muito, não. Mas deviam ser meio barangada, sabe? Devia ser meio... meio Damares Alves, entendeu? Pronto, é isso. Toda professora deveria ter a cara da Damares, né? Não da Joyce Hasselman, por exemplo. Não da... Como é o nome daquela outra? Da ruiva da direita lá. Que sacou a pistola pro cara. Que disse que ela foi prostituta na Rússia. Não sei se é na Rússia. Eu acho que foi na Rússia. Enfim. Policial tentou salvar colega antes de ser morto por bandidos. Se fudeu. Bolsa bate 150 mil pontos. De novo essa porra, né? Vamos entender isso aqui. 150 mil pontos. Não quero saber, na verdade. Tô de boa. Antes da COP, Príncipe William visita o Rio e joga vôlei de praia. Puta merda. Deve ser muito chato você ser alguém do nível do Príncipe William, né? Diz tipo assim, você vai jogar vôlei e vira uma notícia. Sabe? Chato, né? É chato isso aí. É chato isso aí. BYD é do Brasil. BYD agora com fábrica no Brasil. A China e o Brasil estão andando de mãos dadas aí, né? Fico muito feliz com isso, tá? Estamos do lado certo da história. O Brasil tem a maior queda de emissões em 16 anos, mas está longe da meta. De emissão de quê, cara? Maior queda de emissão, cara. Emissão de quê? De metano? Sei lá, cara. De fezes? Eu não sei. Colapso na Antártida. Foda-se. Foto viraliza após imagem de terço se formar em água de batismo em Santa Catarina. Como é, cara? Foto viraliza após imagem de terço se formar em água. Caralho, cara. Foi o que eu já falei aqui. A IA vai acabar com tudo. OpenAI, dona da ChatGPT, fecha acordo de 200 bilhões com a Amazon. 200 bilhões. Que legal. Como identificar se seu esmalte em gel tem substâncias proibidas? Cara, substância proibida por quê? Por quê? Lista de Ancelotti para amistosos da seleção tem 3 novidades.
Ancelotti, eu quero acreditar que ele tem um plano, mas tá muito perto da Copa para ele estar nessa fase de teste aí de jogador que ele tá. Não tô muito feliz com isso aí não, tá? Marco da música e mestre. Amigos prestam homenagens a Lô Borges. Inclusive, gente, se você não sabe quem é Lô Borges ele é simplesmente um dos idealizadores e cantores do maior álbum da história da música brasileira, que é o Clube da Esquina. Não existe nenhum álbum brasileiro que seja melhor que Clube da Esquina. Isso nem sou eu que estou falando, tá? O Clube da Esquina é basicamente o Cidade de Deus da música brasileira, tá bom? Se você nunca ouviu o álbum Clube da Esquina, faça esse favor pra você mesmo. Eu fico muito preocupado, eu vou fazer um desabafo aqui, tá? Eu fico muito preocupado com o tipo de público que tá aqui nesse programa. Porque quando eu vejo os comentários, que basicamente se resume ao Eric Bonança e ao Titan Elm, que inclusive morreu, eu acho, porque ele nunca mais apareceu por aqui, tá? Tô inclusive com saudade dele. Titan Elm é o nick do cara lá, não tem nem foto ele, e ele já revelou que tem 16 anos e nunca andou de ônibus. Então já é um tipo de pessoa que provavelmente é um pouco aculturada e meio desconectada da realidade. E Eric Bonança é um doidinho, né? Eric Bonança é louco, tá? Eric Bonança provavelmente comentou aqui nesse programa já. Se você tá ouvindo isso aqui e não é o Eric Bonança, obviamente, vai nos comentários, vê que tem um cara chamado Eric Bonança, clica no canal dele e assiste os vídeos dele e você vai perceber que ele é só um doidinho, tá? Eu sei que eu também sou, mas eu sinto que o Eric Bonança ele é um nível um pouco acima de mim, tá bom? Então eu fico um pouco preocupado com o tipo de gente que tá ouvindo esse programa. Eu não queria que fosse esse tipo de gente, mas eu gosto de vocês, tá? Eu gosto do Eric Bonança, assim. Eu acho ele fofo. Eu acho ele fofo porque ele é meio analfabeto também. Ele tenta concatenar umas ideias interessantes, assim, às vezes nos comentários, mas aí ele escreve tão mal que, mesmo que ele esteja com a ideia boa e inteligente, eu sempre acho que ele é burro, porque ele escreve mal pra caralho, tá bom? Eric Bonança, por favor, cara, faz umas aulinhas de português. Eu não sei qual é a tua idade, eu não sei se tu tá na escola ainda ou se tu já passou da escola, eu não sei o que é que tu faz da tua vida, mas por favor, cara, vai no Google, tá? E coloca aula no YouTube, aula de gramática grátis. E aí vai ter vários vídeos lá de gramática, principalmente concordância e pontuação, tá? Faz essa aula e volta aqui para comentar. Ou então, se tu for um pouco mais preguiçoso, escreve o comentário, copia, joga no ChatGPT e faz: ChatGPT, deixa isso daqui, reescreve esse texto aqui como se eu fosse uma pessoa funcional e inteligente. Pronto, faz isso. Evita. Porque o que me incomoda é, se chega uma pessoa nova, aí abre o meu vídeo, vai olhar a área dos comentários, tem 7 comentários do mesmo cara, tá? E todos eles são extremamente mal escritos. O cara primeiro vai achar que tu é tipo meu primo que tá apoiando um projeto meu. Inclusive, antes de eu colocar a câmera aqui nesse programa, eu morria de medo das pessoas acharem que eu era o Eric Bonança, sabe? Porque só tinha um comentário dele sempre. E aí eu ficava, caralho, as pessoas vão achar que eu sou maluco e que eu sou o Eric Bonança e que eu comento nos meus próprios programas, tá? Enfim, esse programa aqui é uma ode ao Eric Bonança, tá? Morre Diane Ladd. Quem? Atriz indicada ao Oscar por Coração Selvagem. Tá bom. Em algum momento as pessoas morrem, né, velho? Eu não sei porque as pessoas se surpreendem. Por exemplo, Lô Borges morreu. Aí tu vai ver, o cara era um velho caquético já, né? Enfim, quanto tempo já de programa? Caralho, meia hora de programa já. Nossa senhora. Tá bom, gente. É isso aí. Foi esse o programa de hoje, tá?
Tô gravando isso aqui às 2h. Comecei às 2h, né? São 2h30 agora. Preciso dormir. Só queria abrir um programa mesmo, gravar rapidinho e postar. Porque eu quero voltar a postar com mais frequência aqui, tá? Todo dia talvez seja difícil, mas pelo menos dia sim, dia não vai acontecer, tá? E se você gosta quando tem câmera, que eu acho difícil, eu odeio quando tem câmera. Mas se você gosta quando tem câmera, pelo menos uma vez na semana eu vou fazer com câmera, porque eu preciso ter cortes pro meu Instagram e pro Shorts, e se for só em áudio não fica legal, tá bom? Então foi esse o Café com o Teu Tigre, número 46, eu acho, tá? Um abraço pra você, uma boa semana pra todos nós e tchau.